Bem, pessoal, estamos aqui para mais uma reflexão do programa Pão da Vida, dentro do nosso blog, aqui no portal slnet1.com. Hoje eu quero trazer uma pequena ilustração para você, baseado primeiramente num texto aqui da Bíblia, da Palavra de Deus, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 28, a parte A, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes nós pensamos que as coisas só cooperam para o nosso bem quando tudo está dando certo. Quando recebemos a notícia de uma oferta de emprego, quando de repente a gente sabe que o filho largou as drogas, quando a gente descobre que podemos já comprar um carro novo, podemos ter uma vida melhor para a nossa família. Enfim, é interessante que quando a gente sai de casa logo cedo, existe uma pergunta que a gente sempre faz ao vizinho. Você já deve mais ou menos imaginar qual é quando a gente encontra ele no meio da rua. Geralmente a gente diz: olá, bom dia, como vai? Tudo bem? E esse tudo bem que a gente pergunta aí a ele só vai nos responder se está tudo bem, se realmente as coisas andarem bem na nossa casa. Não é verdade? Se o marido estiver trabalhando, se os filhos estiverem com saúde. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, Paulo diz: porque todas as coisas, absolutamente todas elas, cooperam para o nosso bem. A mensagem que eu quero deixar para você é que não se impressione se de repente um não pode representar o seu bem. Se uma porta fechada pode representar o seu bem. Tem tanta gente por aí pensando que pelo fato de Deus não permitir que a gente receba alguma coisa, que alguma coisa possa acontecer na nossa vida, é sinal de que isso não está cooperando para o nosso bem. Pelo contrário, muitas vezes um não de Deus é para um sim lá na frente. Muitas vezes uma porta fechada hoje é para que outras portas lá na frente possam se abrir. Coisas até melhores poderão acontecer na nossa vida amanhã. É por isso que o apóstolo Paulo, com toda a convicção, diz aos irmãos de Roma que estão sofrendo, que estão padecendo na mão de Nero. Quando Paulo escreveu essa carta aos romanos, os irmãos estavam sendo perseguidos, devorados. E olha que coisa, Paulo escreve dizendo assim aos irmãos: porque todas as coisas cooperam para o vosso bem. E muitas vezes a gente começa a se perguntar: como é que isso está cooperando para o nosso bem? Se as coisas estão dando errado em minha volta. Mas a palavra do Senhor para você hoje é: tudo está cooperando para o seu bem. A princípio a gente olha e diz: como pode estar cooperando se está dando tudo errado? Mas não esqueça, lá na frente você vai dizer: Deus tinha razão. Quando eu falo isso, eu me recordo de uma ilustração, de uma história muito interessante que fala de um escravo que sempre que o rei saía levava ele para todo canto. Essa história conta que tudo que acontecia ao rei, o escravo dizia: meu rei, Deus sabe o que faz. Tudo que o rei fazia, absolutamente tudo, o escravo dizia: Deus sabe o que faz. Conta a história que um dia o rei saiu até a floresta junto com o escravo e de repente um leão bravio apareceu, voou em cima do rei para tragá-lo e os escravos que rodeavam conseguiram pegar o leão, mas infelizmente o leão conseguiu arrancar com uma mordida um dedo do rei. E imaginem vocês o que foi que o rei ouviu daquele escravo. O rei sangrando, o escravo se aproximou dele e disse: meu senhor, Deus sabe o que faz. E de repente, diz a história que o rei foi tomado por uma fúria muito grande. E aí o que acontece? Ao chegar no palácio, o rei chamou o guarda e disse: prenda esse escravo, porque hoje eu perdi o meu dedo e quando eu pensei que ele vinha me dar alguma palavra de conforto, ele chegou para mim e disse: Deus, e disse: rei, Deus sabe o que faz. E aquele escravo foi preso a mando do rei, o tempo se passou e quando foi um belo dia, o rei já recuperado, novamente voltou à floresta. E sabe o que aconteceu? Diz a história que uma tribo de índios cercaram o rei e levaram ele como cativo. E aquela tribo de índio costumeiramente fazia um sacrifício humano, oferecendo uma vida humana ao seu Deus.
o rei foi escolhido. Colocaram o rei dentro ali de uma grande panela. Mas antes desse procedimento, o pajé da tribo disse: olha, a gente não pode oferecer a pessoa de qualquer jeito aos deuses. Temos que averiguar ela todinha dos pés à cabeça. Antes de colocarem ali o rei dentro daquele grande caldeirão para ser oferecido aos deuses, o pajé se aproximou do rei e começou a analisar ele minuciosamente. Quando chegou na palma das mãos, descobriu que o rei não possuía um dedo. E o pajé disse: esse homem não pode ser sacrificado, tem que ser um ser humano perfeito. Sabe o que aconteceu? O rei foi liberado. Ao chegar no seu palácio, a primeira coisa que ele fez foi: mande chamar aquele escravo que dizia sempre para mim, Deus sabe o que faz. E rapidamente foram buscar o escravo, e quando o escravo chegou na frente do rei, o rei disse: olha, eu quero te agradecer, porque se eu não tivesse perdido aquele dedo, eu hoje estaria morto. Fui pego por uma tribo de índios e só não me mataram, porque segundo eles, os deuses não receberiam uma pessoa que tivesse faltando algum membro. E tá lembrado que você disse a mim, quando o leão mordeu e arrancou o meu dedo, que Deus sabia o que estava fazendo? O escravo disse sim. E o rei olhou para ele e disse: mas me responda uma coisa que eu não consigo entender. Se Deus sabe o que é que faz, por que é que ele permitiu que você ficasse preso esse tempo todo, injustamente? O escravo abriu um sorriso, olhou para o rei e disse: meu senhor, aonde o senhor ia, eu sempre ia ao seu lado. Se eu tivesse com o senhor, quando essa tribo de índios lhe pegou, eu tenho os dedos das mãos perfeitos. Quem morreria não seria o senhor, seria eu. E o escravo mais uma vez olhou para o rei, abriu um sorriso e disse: meu rei, Deus sabe o que faz. Essa mensagem é para você, que talvez não esteja entendendo nada. Como disse Paulo, tudo está cooperando para o meu, para o seu bem, e a gente não está entendendo. Mas eu quero finalizar essa palavra hoje dizendo isso para você. Deus sabe o que faz. Um abraço, pessoal, e até o nosso próximo encontro.